no coração das Minas Gerais, onde o ouro já não brilhava mais nas mãos dos senhores como outrora, mas a terra vermelha ainda guardava segredos mais valiosos que qualquer metal precioso. Erguia-se a fazenda Santo Antônio do Vale. Era o ano de 1881, e o Brasil respirava os últimos suspiros de uma escravidão moribunda. Ainda que seus defensores se recusassem a ouvir o eco das mudanças que já ecoavam pelos salões do Rio de Janeiro, aquela propriedade, com suas paredes caiadas de branco e janelas azuis como o céu mineiro, era governada pelo coronel Augusto Silveira Mendes, homem de posses e prestígio, cuja palavra valia mais que qualquer documento assinado em cartório. Mas nenhum poder terreno poderia prever o escândalo que estava prestes a destruir não apenas sua família, mas toda a ordem social que aquela região conhecia. A história que você está prestes a conhecer não foi contada nos livros de história oficial, mas sussurrada entre as mulheres nas feiras, murmurada nas senzalas e guardada como segredo nas confissões dos padres locais. É uma narrativa que desafia tudo o que a sociedade imperial brasileira considerava sagrado. Um caso que expôs as hipocrisias de uma elite que pregava pureza, enquanto construía sua fortuna sobre a exploração e o sofrimento alheio. Maria Luísa Silveira Mendes tinha apenas 19 anos quando tudo começou. Seus cabelos negros caíam em ondas perfumadas sobre os ombros, e seus olhos castanhos carregavam aquela melancolia peculiar das mulheres nascidas para viver em gaiolas douradas. Ela havia sido educada no melhor colégio interno de Ouro Preto. Sabia tocar piano com dedos delicados, bordava com perfeição e lia francês fluentemente. Era, aos olhos de todos, a noiva perfeita para algum bacharel em direito ou fazendeiro próspero. Seu pai já havia arranjado seu casamento com Lúcio Tavares da Fonseca, filho de um barão do café do Vale do Paraíba, um homem 20 anos mais velho que ela jamais conhecera pessoalmente. Mas Maria Luísa carregava dentro de si algo que nenhuma educação refinada conseguira sufocar completamente. Um espírito inquieto, uma curiosidade voraz pelo mundo, que existia além das paredes brancas da Casa Grande. Enquanto as outras moças de sua classe passavam as tardes bordando e fofocando sobre bailes, ela escapava para as sombras das árvores de jabuticaba. Levava livros proibidos escondidos sob as saias e observava a vida que pulsava nos terreiros, nas roças, nos lugares onde as convenções sociais não alcançavam. Foi numa tarde abafada de janeiro, quando o sol castigava a terra com fúria e até os passarinhos buscavam refúgio no silêncio, que Maria Luísa encontrou Miguel pela primeira vez. Ele trabalhava como ferreiro na fazenda. Tinha 23 anos e músculos esculpidos pelo trabalho árduo. Seus olhos eram diferentes dos outros escravos. Havia neles uma centelha de revolta que ainda não fora completamente apagada pelos anos de cativeiro. Miguel sabia ler, ensinado secretamente por um padre abolicionista que passou pela região anos antes. E esse conhecimento o tornava perigoso aos olhos dos senhores, embora poucos soubessem disso. Naquele primeiro encontro, Maria Luísa havia rasgado seu vestido num galho, e Miguel aforestou-se para ajudá-la. Seus dedos calejados tocaram brevemente a pele alva dela, e foi como se um raio tivesse atravessado ambos. Ela deveria ter se afastado, gritado, chamado por socorro, mas não fez nada disso. Apenas olhou nos olhos dele e viu ali algo que nunca encontrara nos homens de sua classe. Verdade, intensidade, humanidade crua e sem disfarces. Os encontros começaram discretamente. Maria Luísa inventava desculpas para passar pela forja. Levava água fresca nos dias de calor escaldante. Perguntava sobre o trabalho com um interesse que ia além da mera curiosidade. Miguel, por sua vez, sabia o perigo mortal daquelas aproximações. Mas algo mais forte que o medo o mantinha ali, esperando por aqueles momentos roubados. Eles conversavam sobre liberdade, sobre sonhos impossíveis, sobre um mundo diferente que talvez existisse além das fronteiras daquela fazenda. Mas Miguel não estava sozinho. Havia também Tomás, o capataz negro da fazenda, um homem de 30 anos que ganhara a confiança relativa do coronel por sua eficiência e lealdade aparente. Tomás era alto, de porte, e carregava nas costas as marcas dos açoites que recebera em outra fazenda, antes de ser vendido para Santo Antônio do Vale. Ele observara os encontros entre Maria Luísa e Miguel com uma mistura de inveja e desejo, e numa noite de lua cheia, confrontou a Sinhá quando ela caminhava sozinha pelos cafezais. A conversa que deveria ser uma advertência transforma-se em confissão. Tomás falou com uma honestidade brutal sobre os desejos que todos os homens da fazenda sentiam,
mas jamais ousavam expressar. Sobre como a beleza dela era uma tortura diária para quem vivia sem direito ao próprio corpo, sem liberdade para amar. Maria Luísa, em vez de fugir apavorada, sentiu-se estranhamente fascinada por aquela verdade nua e crua. Pela primeira vez, alguém a via não como uma santa de porcelana, mas como uma mulher de carne e sangue. O terceiro homem era diferente dos outros dois. Benedito tinha apenas 20 anos e trabalhava na casa grande como mucama, termo usado para os escravos domésticos, independente do gênero. Ele era belo de uma forma quase etérea, com traços delicados e olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Benedito tocava violão nas noites de festa dos escravos. Sua voz era capaz de fazer chorar até os corações mais endurecidos. Maria Luísa o conhecia desde criança, e entre eles havia uma intimidade fraternal que lentamente, imperceptivelmente, transformara-se em algo mais denso. Mês e perigoso. O que aconteceu nas semanas seguintes desafia qualquer lógica da moral vigente. Maria Luísa, prisioneira de um destino que não escolhera, encontrou nos braços daqueles três homens uma liberdade que jamais conheceria em sua própria classe social. Não foi violência, não foi coerção, foi um pacto silencioso de rebeldia, uma conspiração contra tudo que aquela sociedade representava. Nos estábulos vazios, nos campos distantes, nos quartos escuros da senzala, ela entregou-se a uma paixão que era, simultaneamente, ato político e rendição pessoal. Miguel aferia ali conversas intelectuais e um amor idealista que falava de fugas impossíveis. Tomás trazia a intensidade crua da sobrevivência, o desejo sem máscaras, de quem nada tinha a perder. Benedito oferecia ternura, poesia, uma compreensão emocional que transcendia as barreiras de sua condição. E Maria Luísa, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se viva, sentiu-se dona de si mesma. Ainda que por instantes roubados à vigilância da casa grande, os meses passaram, e o verão deu lugar ao outono mineiro. Foi quando Maria Luísa percebeu que seu corpo carregava as consequências daqueles encontros proibidos. O medo que sentiu naquele momento foi absoluto. Mas junto com o medo veio também uma estranha sensação de triunfo. Ela estava grávida. Mas de qual dos três homens? A resposta jamais seria conhecida. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais transgressor. Esconder a gravidez era impossível. As mucamas da casa grande logo perceberam as náuseas matinais, o corpo que mudava sutilmente sob os vestidos apertados. A notícia chegou aos ouvidos da mãe de Maria Luísa, Dona Eulália, uma mulher rígida que dedicara a vida inteira a manter as aparências e o status da família. O confronto foi violento e desesperado. Dona Eulália agarrou a filha pelos braços com força brutal e sibilou entre dentes cerrados, enquanto lágrimas de fúria escorriam por seu rosto. Quem foi? Qual demônio você permitiu que tocasse em você? Maria Luísa, com uma calma que surpreendeu a si mesma, respondeu olhando diretamente nos olhos da mãe. Não foi mãe. Foram três. E eu os escolhi. Pela primeira vez, na minha vida, eu escolhi algo por mim mesma. O silêncio que seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Dona Eulália cambalhou como se tivesse levado um tiro. Sua pele ficou cinza como cinzas. E pela primeira vez em anos, aquela mulher de ferro chorou convulsivamente. Mas as lágrimas rapidamente deram lugar à fúria fria do desespero. Ela sabia que se aquilo viesse à tona, não seria apenas Maria Luísa quem seria destruída, mas toda a família Silveira Mendes seria arrastada para a lama. Tentarão fazer Maria Luísa abortar com chás de ervas amargas e práticas violentas que quase a mataram, mas a gravidez resistiu, teimosa como a própria Sinhá. Dona Eulália então planejou escândala, mandá-la para um convento no interior, inventar uma doença prolongada. Mas o coronel Augusto, quando finalmente soube da verdade, teve uma reação diferente da esperada. Ele trancou-se no escritório por 3 dias inteiros, bebendo cachaça e relendo cartas antigas. No quarto dia, emergiu com os olhos vermelhos e uma decisão tomada. Convocou os 3 escravos à sua presença. Miguel, Tomás e Benedito foram trazidos acorrentados, certos de que seriam executados ali mesmo. O coronel os observou em silêncio por longos minutos, tentando entender como aqueles homens, aquelas propriedades suas, haviam ousado tocar em sua filha. Tomás foi o primeiro a falar, sua voz carregada de uma dignidade surpreendente. Pode me matar, senhor, mas não se engane pensando que fui eu sozinho. Sua filha não é vítima de ninguém.
Ela nos escolheu tanto quanto nós a escolhemos. Ela é mais livre que o Senhor jamais será. A verdade daquelas palavras atingiu Augusto como uma bofetada. Ele percebeu naquele momento que não era apenas sua filha que havia transgredido, mas que toda aquela ordem social que ele defendia era uma mentira construída sobre a areia. Seus próprios filhos bastardos espalhados pelas senzalas eram prova viva dessa hipocrisia. Mas uma coisa era um senhor usar suas escravas. Outra, completamente diferente, era uma sinhá entrar sei voluntariamente a escravos. A punição foi calculada para destruir sem matar imediatamente. Miguel foi vendido para uma fazenda de café no interior de São Paulo, onde as condições de trabalho eram notoriamente brutais. Tomás foi açoitado publicamente na praça da cidade mais próxima, recebendo 50 chibatadas enquanto o padre local pregava sobre pecado e perdição. Benedito teve sorte diferente. Foi libertado, mas com uma condição. Deveria deixar Minas Gerais imediatamente e jamais mencionar o que acontecera, sob pena de ser caçado e morto. Os 3 homens saíram da vida de Maria Luísa tão abruptamente quanto haviam entrado, mas a semente que plantaram permaneceu, crescendo dentro dela dia após dia. A gravidez avançou inexorável, e com ela veio o escândalo que Dona Eulália tanto tentara evitar. Os rumores espalharam-se pela região como fogo em capim seco. Nas igrejas, nos mercados, nas reuniões da elite local, falava-se apenas daquilo. O noivo arranjado, Lúcio Tavares, obviamente rompeu o compromisso com uma carta fria e formal que não mencionava as razões, mas todos sabiam. Outras famílias da aristocracia mineira começaram a evitar o Silveira Mendes, como se carregassem uma peste. O coronel Augusto perdeu contratos importantes. Negócios que dependiam da reputação e dos laços sociais começaram a desmoronar. Maria Luísa foi confinada em um quarto nos fundos da Casa Grande, longe das vistas de visitantes. Mas ela não demonstrava arrependimento. Passava os dias lendo, escrevendo em um diário secreto, que seria descoberto décadas depois, e conversando com a criança que crescia em seu ventre. Ela sabia que aquela vida custaria tudo, mas pela primeira vez, não se sentia como uma boneca de porcelana nas mãos alheias. O parto aconteceu numa noite de tempestade, em setembro daquele ano amaldiçoado. Os raios iluminavam o céu mineiro como fogo divino, e o trovão parecia o rugido de Deus enfurecido. Maria Luísa gritou por horas, atendida apenas por uma parteira velha trazida de longe, que nada sabia sobre o escândalo. A dor era insuportável, mas ela recusou-se a amaldiçoar o filho que nascia. Quando finalmente a criança veio ao mundo, houve um silêncio estranho. Era menino, forte e saudável, com a pele entre o claro e o escuro, um tom que denunciava sua origem mista. Seus olhos, quando finalmente abriram, eram de um castanho profundo que poderia ter vindo de qualquer um dos 3 pais possíveis. A parteira entregou a criança a Maria Luísa, que o segurou contra o peito com uma ternura feroz. Mas Dona Eulália estava esperando do lado de fora da porta. Assim que o bebê nasceu, entrou no quarto com passos decididos e arrancou a criança dos braços de Maria Luísa. Os gritos da jovem mãe ecoaram pela Casa Grande, selvagens e desesperados, mas foram inúteis. Dona Eulália já havia arranjado tudo. A criança seria entregue a uma família de lavradores pobres que moravam distante. Pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro e silêncio. Maria Luísa nunca mais viu seu filho. Nos dias que seguiram, ela definhou como uma planta arrancada da terra. Recusava-se a comer, passava as noites em vigília. Chorava, até não ter mais lágrimas. O médico da cidade foi chamado e diagnosticou melancolia profunda, uma condição comum em mulheres que haviam perdido filhos. Mas todos sabiam que não era apenas a perda do bebê que a destroçava. Era a consciência de que sua breve liberdade custara tudo e a todos. 3 meses após o parto, numa manhã fria de junho, quando a geada cobria os campos de Santo Antônio do Vale, encontraram Maria Luísa deitada no leito, vestida com seu melhor vestido branco, as mãos cruzadas sobre o peito, segurando um ramalhete de flores do campo. Ela havia tomado láudano, uma dose suficiente para fazê-la dormir para sempre. Sobre a mesinha de cabeceira, deixou uma carta endereçada ao pai, que dizia apenas: "Perdoe-me por não conseguir viver na gaiola que construíram para mim. Espero que meu filho seja mais livre do que eu jamais fui." O enterro foi discreto, quase clandestino. Poucas pessoas compareceram, e aquelas que vieram fizeram mais por curiosidade mórbida do que por respeito. O padre local recusou-se a realizar a cerimônia completa, alegando que suicidas não mereciam as bênçãos da igreja. Maria Luísa foi enterrada numa parte isolada
do cemitério da fazenda, longe dos túmulos dos ancestrais respeitáveis da família Silveira Mendes. Mas a história não terminou ali. Os ecos daquele escândalo reverberaram por décadas. O coronel Augusto nunca se recuperou completamente. Passou os últimos anos de sua vida cada vez mais recluso, atormentado por pesadelos, onde via a filha acusando-o. Dona Eulália envelheceu rapidamente, seu cabelo ficou branco em questão de meses e desenvolve uma obsessão por rituais religiosos que beirava a loucura. Miguel morreu 3 anos depois, em condições brutais numa fazenda de café paulista, durante uma epidemia de febre amarela. Tomás conseguiu comprar sua própria alforria anos depois, aproveitando-se das leis que gradualmente minavam a instituição escravocrata. Mudou-se para São Paulo, onde se tornou um pequeno comerciante, mas carregou até o fim da vida as cicatrizes físicas e emocionais daquele caso. Benedito, o único que foi libertado, nunca deixou de carregar a culpa. Tornou-se músico itinerante, viajando pelo Brasil e cantando histórias de amor impossível que todos acreditavam ser apenas ficção. O filho de Maria Luísa cresceu sem jamais conhecer suas verdadeiras origens. A família que o adotou criou como próprio, e ele viveu uma vida simples, como agricultor. Mas dizia-se que ele herdara a mesma inquietação da mãe, a mesma fome por algo além do horizonte visível. Teve muitos filhos e netos. E assim o sangue de Maria Luísa Silveira Mendes misturou-se, definitivamente, ao povo comum, quebrando para sempre as barreiras que a elite tanto lutara para manter. Décadas depois, quando a abolição finalmente chegou em 1888, libertando os últimos escravos do Brasil, muitos lembraram da história da Sinhá de Minas Gerais como um presságio do que estava por vir. Aquele caso proibido não foi apenas sobre desejo ou transgressão individual, foi sobre o colapso inevitável de um sistema construído sobre hierarquias absurdas, sobre a negação da humanidade comum, que une todas as pessoas. A Fazenda Santo Antônio do Vale ainda existe hoje, transformada em um hotel histórico. Turistas caminham pelos mesmos corredores onde Maria Luísa caminhou. Dormem em quartos onde se desenrolou aquele drama. Mas poucos conhecem a história completa. As famílias descendentes do Silveira Mendes, envergonhadas, tentaram apagar esse capítulo de seus anais. Destruíram cartas, queimaram documentos, subornaram cronistas locais para que omitissem os detalhes mais escandalosos. Mas histórias como essa não podem ser completamente silenciadas. Elas permanecem nas entrelinhas dos documentos oficiais, nos sussurros das pessoas mais velhas, nos diários esquecidos que ocasionalmente vêm à luz. Permanecem porque tocam em verdades profundas sobre natureza humana, sobre os conflitos entre desejo e dever, entre liberdade individual e controle social. O caso de Maria Luísa Silveira Mendes foi, de muitas formas, um espelho cruel da hipocrisia que sustentava a sociedade brasileira do século XIX. Uma elite que pregava pureza racial e moral, enquanto os senhores sistematicamente abusavam de suas escravas. Uma igreja que condenava o pecado, enquanto fechava os olhos para as atrocidades da escravidão. Um sistema legal que reconhecia escravos como propriedade, mas punia com severidade qualquer sugestão de que pudessem ser parceiros românticos de pessoas livres. A tragédia de Maria Luísa não foi apenas pessoal, foi coletiva. Ela expôs as contradições insustentáveis de um mundo às vésperas de transformações radicais. Sua rebelião, mesmo que tenha custado sua vida, foi um grito contra as gaiolas invisíveis que aprisionavam tanto os escravos quanto as mulheres da elite, cada um a seu modo. Hoje, mais de um século depois, quando olhamos para trás e tentamos compreender aquele Brasil distante, é fácil julgar com os valores do presente. Mas o valor dessa história não está no julgamento moral de seus personagens, mas na compreensão de como estruturas de poder moldam destinos individuais, de como a coragem de desafiar essas estruturas quase sempre vem com um preço terrível. Maria Luísa pagou com sua vida. Miguel, Tomás e Benedito pagaram com sua liberdade e sofrimento. Mas juntos, mesmo sem intenção, contribuíram para o lento desmoronamento de um sistema que não poderia mais ser sustentado. O escândalo que criaram reverberou além das fronteiras de Minas Gerais, tornando-se mais um argumento para aqueles que lutavam pela abolição, mais uma evidência de que a escravidão deformava não apenas as vítimas, mas toda a sociedade. A história encerra com uma imagem: o túmulo esquecido de Maria Luísa, coberto de mato, numa parte abandonada do cemitério da velha fazenda. Sobre a lápide simples, alguém deixou flores frescas. Ninguém sabe quem, ninguém sabe quando, mas essas flores aparecem regularmente como se algo
Talvez descendente daquele filho, que ela nunca pôde criar, mantivesse viva a memória de uma mulher que ousou escolher, que ousou amar, que ousou ser livre por breves momentos, mesmo sabendo o preço que pagaria. E nessas flores anônimas, reside toda a complexidade dolorosa daquela época, todo o peso de vidas interrompidas, sonhos impossíveis, e uma sociedade que estava prestes a desmoronar sob o peso de suas próprias contradições.